Luiz, muito obrigado por participar conosco. O Luiz é mestre e doutor em ciências, área de concentração e entomologia, tá? E também é o diretor técnico do laboratório AgroSafety Monitoramento Agrícola. Luiz, obrigado por sua palestra de hoje. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, primeiramente obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um pouco do conhecimento e com isso tentar quebrar esse paradigma que o pessoal tem sobre essa aversão na utilização dos defensivos agrícolas, que ao meu ver realmente essa aversão é causada por falta de informação, desconhecimento realmente do público em geral. Então espero que, inclusive com o Congresso, isso daí realmente seja um pouco desmistificado e realmente a população tenha um pouco mais de informação para poder realmente saber o que acontece no campo. Sem dúvida, e com base até nesse medo e na divulgação do medo e por informações erradas e até mesmo pessoas desinformadas, nós temos uma criminalização do agro, né? E a nossa ideia desse congresso hoje é exatamente discutir isso, trazer essas informações, essa preocupação para que mais pessoas tenham informação de qualidade acerca do uso dos agroquímicos, dos defensivos agrícolas, dos produtos fitossanitários. Entre as perguntas que eu tenho para ti, tem o seguinte: o Brasil ele é o maior consumidor de produtos fitossanitários. Isto é um problema, Luiz? Bom, antes eu gostaria de citar uma frase de Paracelso, que é considerado o pai da homeopatia e também o fundador da bioquímica e toxicologia. O que ele disse aí por volta de 1500? Que todas as substâncias são venenos, não existe uma que não seja veneno. A dose certa diferencia um veneno de um remédio. Então, ao meu ver, para ilustrar realmente, é que se os defensivos agrícolas forem usados da forma correta, com certeza eles vão trazer um benefício para a população, porque vão estar protegendo os alimentos no campo de ataque de pragas, doenças e trazendo mais alimento para a mesa do consumidor. O meu ponto de vista sobre o Brasil ser o maior consumidor de defensivos agrícolas ou campeão do consumo, como alguns gostam de dizer, é que isso daí é uma fala sensacionalista, simplesmente sensacionalista, realmente para fazer alguma coisa para fazer notícias, realmente sem muito pouco fundamentado. Então, o que o pessoal, que falta, acho que às vezes um pouco aqui no Brasil, realmente é o pessoal expor o assunto e analisar o assunto como um todo, um pouco mais a fundo. Porque nós podemos ser o maior consumidor do mundo, mas se nós formos analisar o que se usa por hectare, por exemplo, nós não somos o país que mais usa defensivos por hectare. O Japão usa bem mais que a gente por área e é considerado um país desenvolvido, inclusive é o país que tem a maior expectativa de vida do mundo. O agricultor usa porque precisa, né? Porque ele paga por isso, tem um custo e com certeza se não precisasse ele não utilizaria, não é verdade, Luiz? Com certeza. Se o agricultor realmente não precisasse fazer uso dos defensivos agrícolas, com certeza para ele é melhor, porque isso, cada vez que se faz uma pulverização é custo para o agricultor. Então, se não tiver a praga, não tiver a doença, ele não precisar fazer a aplicação, para o agricultor é melhor. Exemplo o que aconteceu com a soja, quando entrou a ferrugem asiática. Teve aumento de custo da produção, por quê? Porque o pessoal precisou fazer várias aplicações para controlar a doença. E se você não faz as aplicações para o controle da doença, você perde a produção. Então, concordo, o agricultor ele sabe disso. Se ele não precisar fazer a aplicação, é melhor para ele. Melhor para ele e melhor para todo mundo, com certeza. Isso é o uso racional. Isso se chama uso racional dos defensivos agrícolas. Isso que a gente tem que realmente divulgar.
Sim, sem dúvida. Inclusive, um ponto que deve ser considerado é que quando se faz o cálculo por habitante, é um cálculo totalmente errado que acaba trazendo uma informação que é inútil, né? Se faz um cálculo, é o maior consumidor por habitante. Mas para começar, a produção agrícola, do brasileira, ela não é só para o Brasil, né? Nós produzimos soja e tem uma grande parte dela que é exportada. Laranja, que somos os maiores produtores de suco de laranja do mundo, 6 em cada 10 copos consumidos no mundo são produzidos no Brasil. No entanto, quando se faz o cálculo e só divide pelo número de habitantes, se tem um número que é uma informação vazia, que não agrega nada, só traz desinformação, não é verdade? Infelizmente esse dado de consumo por habitante, como algumas revistas já divulgaram muitas vezes, cada brasileiro consome 5 litros de agrotóxico por ano. Infelizmente é uma notícia totalmente sem fundamento científico nenhum, é sensacionalismo isso. Porque na verdade, assim, aproveitando o que você falou sobre exportação, só para você ter uma ideia estatística, as culturas de soja, milho e cana, elas consomem 82% dos defensivos utilizados no país. E são culturas aí que o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Seja açúcar, milho, soja, exportamos uma quantidade imensa desses produtos. Ou seja, realmente, se vai para os mercados externos e o pessoal compra, inclusive mercados exigentes, quer dizer que são produtos que têm uma segurança alimentar considerável. Por exemplo, a China compra soja do Brasil. A China eles são um mercado exigente, eles têm uma exigência grande dos produtos, então eles não vão comprar qualquer coisa. É importante dizer também que hoje em dia o que o Brasil mais exporta está relacionado à cadeia produtiva da soja. É o principal produto de exportação do Brasil. E, além disso, de grande parte desses produtos serem exportados, a produção agrícola nossa ser exportada, que é o negócio do Brasil, é a produção agrícola, realmente é o que traz a grande fonte de riquezas do país, é a produção agrícola. A gente tem que levar em consideração que durante a aplicação, nem tudo que se aplica, você está aplicando no alimento que você vai consumir. Grande parte dos produtos, principalmente os herbicidas, são aplicados quando a cultura muitas vezes nem foi semeada ou nem germinou, ou seja, é aplicado no solo para controle das plantas daninhas. E a cultura em si muitas vezes não tem nem contato. Grande parte das aplicações também são de fungicidas ou inseticidas, são feitas no período vegetativo das plantas, quando você não tem vagens, frutos, exposição da parte comestível que vai para a mesa do consumidor. Ou seja, então grande parte ali dos produtos aplicados fica no campo. E no campo, eles são degradados. Mesmo diante da crise, né, o agronegócio ele se manteve em crescimento. Inclusive, o Brasil, esse ano, tem a possibilidade de passar os Estados Unidos pela curva de crescimento dele como o maior produtor de soja do mundo, né? Então, esse ano já foi muito próximo, achávamos que o Brasil passaria, mas chegou muito perto, mas provavelmente para essa próxima safra vamos se tornar aí o principal produtor de soja do mundo. Ainda sobre esse assunto do maior consumidor de defensivos do mundo, vale a pena ressaltar que o Brasil possui a 5ª maior área agrícola do mundo. Entretanto, nós somos o 3º maior produtor de grãos do mundo. Isso daí realmente indica o uso eficiente da terra. E só para você ter uma ideia, entre 2010 e 2015, o aumento do
do consumo de defensivos agrícolas no Brasil foi em torno de 14%. Só que a produção de grãos nesse mesmo período, ela teve um aumento de 40%. Essa grande produção de grãos aqui no Brasil também é favorecida pelo nosso clima. Nosso clima realmente propicia que você tenha em várias regiões safrinha, ou seja, você tem duas produções no ano. Coisa que em países de clima temperado você não tem, você tem uma safra só. Mas, Luiz, vamos para um outro ponto. E com relação aos resíduos, resíduos que são encontrados em alimentos, existe segurança alimentar? Talvez é uma dúvida comum para algumas pessoas também, Luiz. Olha, em relação aos resíduos, hoje em dia, para você ter um registro, para você ter que ter uma utilização do produto em determinada cultura, tem que se dizer que o trabalho do Ministério da Agricultura, em conjunto com a Anvisa e com o IBAMA, para análise e liberação desses produtos, é um trabalho muito bem feito e muito bem fundamentado. Então, nesse caso, quem cuida da questão dos resíduos, que vai elaborar as monografias que tratam sobre os resíduos dos defensivos, nesse caso é a Anvisa que faz toda essa análise. Então, essa análise é baseada com estudos BPL, que são boas práticas de laboratório. Então, quem faz esses estudos tem que ter um reconhecimento pelo Inmetro para poder fazer esses estudos, que inclusive são o Códex. Só como uma informação adicional, quando você tem esses testes toxicológicos, que na verdade você utiliza animais, para extrapolar isso daí para humanos, geralmente você usa um fator de 100, fator de segurança de 100. Por quê? Porque você usa um fator de 10, porque você está considerando que você fez os estudos em animais, só que você vai extrapolar para seres humanos, então você usa um fator de 10. Depois você multiplica esse fator de 10 por 10 novamente. Por quê? Porque na nossa população você tem, por exemplo, idosos e crianças que muitas vezes são mais susceptíveis do que os adultos. Então você acaba adicionando um fator a mais de 10, então 10 vezes 10, 100. Então você acaba jogando um fator de 100 vezes em cima daquele dado original que você obteve para determinado animal no teste toxicológico. A questão dos resíduos no Brasil, desde há muito tempo atrás, é relativo ao quê? Ao agricultor realmente não ter à disposição produtos registrados em determinada cultura. Então, por exemplo, você tem culturas aí de pequena expressão, por exemplo, chuchu, cebolinha, rúcula, acerola. Então são culturas que financeiramente não trazia interesse das empresas para registrar os produtos, porque um registro aqui no Brasil é muito caro. E não adianta a empresa também fazer o registro e realmente não ter o retorno disso. Eles precisam realmente também ter o retorno financeiro desse investimento que eles vão fazer, que é um registro realmente não custa barato no Brasil. Então, o que acontecia e ainda acontece um pouco, é que como ele não tem as ferramentas para fazer um manejo que... O Brasil é o maior exportador, no caso da laranja,
maior exportador do mundo do suco de laranja. E todos os países que são importadores, que compram esse nosso suco, eles fazem análises. E mesmo assim continuam comprando e nunca houve nenhum problema, né, de excesso de resíduos nesses produtos que são exportados. Então, o que podemos frisar é que sim, é seguro, os outros países continuam sendo compradores, não só de laranja, mas de outros produtos, exatamente porque não tem se encontrado resíduos nesses produtos que vão para fora. E o que talvez tenha assustado um pouco a população foi exatamente trazer essas informações técnicas, estatísticas, de uma forma talvez não muito clara, e a população começa já a se assustar com relação ao consumo do feijão, ou melhor, do pimentão, da laranja, ou talvez de outros produtos onde possa ter aparecido algum resíduo, não é verdade? Se nós considerarmos só as amostras que tiveram extrapolação de LMR, ou seja, que tiveram resíduos acima do limite máximo de resíduos, do total de amostras, elas vão ser em torno de 3%, que é um percentual bem próximo de Estados Unidos, Comunidade Europeia, que encontra nos seus programas de monitoramento. Muitas vezes não é que o agricultor fez porque aplicou errado. Muitas vezes não, às vezes aplica certo, mas como no campo você tem muitas variáveis, realmente o campo é bem complexo, algumas variáveis podem de alguma forma, de alguma maneira interagir ali e fazer com que esse resíduo seja às vezes pouca coisa superior ao limite estabelecido. Até em função de que a quantidade produzida não é tão grande no Brasil, né? As empresas também acabam não registrando produtos para todas as culturas, porque o processo de registro ele é bastante complexo, né? E no caso, pimentão e tomate são plantas que são da mesma família, e o produtor sabe que as doenças são muitas vezes semelhantes, ou as mesmas doenças, problema em um acaba sendo problema em outro também, né? Então o produtor ele se baseia no seu conhecimento popular, mas acaba utilizando uma molécula que talvez não tenha registro, e é onde acaba aparecendo nesses relatórios de resíduos, né? Realmente essa questão do agricultor não ter as ferramentas para fazer o manejo, não ter aí defensivos registrados na cultura é bem complicado. Tanto que a gente estava falando de pimentão, realmente teve um ano que a Anvisa ela tem um programa que chama Programa de Resíduos de Agrotóxicos. Então eles fazem o monitoramento dos agrotóxicos dos alimentos, e teve um desses anos eles detectaram muitos problemas em pimentão. E realmente o problema de pimentão realmente é em relação a esse uso não autorizado, porque na época o pimentão não tinha tantos produtos registrados, e realmente se detectou um grande número de amostras com problemas. Isso daí a mídia usou de forma sensacionalista esses dados, fez fez uma divulgação totalmente equivocada, e realmente causou aí um grande problema para os produtores de pimentão. Realmente eles tiveram aí prejuízo, porque a população ficou alarmada, não quis mais consumir, realmente causou o Ministério da Cultura, a Anvisa e o IBAMA, eles publicaram em 16 de junho de 2014 a Instrução Normativa Conjunta número 1. Essa Instrução Normativa Conjunta número 1, ela trata das culturas de suporte fitossanitário insuficiente, que são essas culturas que a gente estava falando até agora, que não tem ou tem muito poucos produtos registrados para que o agricultor faça uso.
Então, essa instrução normativa, ela, digamos assim, facilitou o registro de produtos para essas culturas que estavam desamparadas. De forma resumida, eles nomeiam uma cultura principal, que já tem todos os produtos registrados, e dentro essa cultura principal, ela vai, as culturas que são de suporte fitossanitário insuficiente vão ser agrupadas com essa cultura mediante as semelhanças botânicas. Então eles têm algumas regras para agrupamento dessas culturas. Muito obrigado, então, ao doutor Luiz Roberto, que trouxe para nós essas informações tão importantes com relação aos agrotóxicos, aos agroquímicos, com a legislação, como eles são liberados, a esses novos agroquímicos que surgiram agora para combate de pragas em novas culturas. Doutor, muito obrigado, sua participação foi muito importante. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para divulgar um pouco mais a questão dos resíduos de agrotóxicos para o público. E estou à disposição, que vocês precisarem, estou à disposição, e foi uma honra muito grande ter participado com vocês. Obrigado.